Olá pessoal, Francisco por aqui. E aí pessoal, tudo bem? Como vão os estudos? Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para você, principalmente para você que é iniciante em PHP ou linguagem de programação ou fazendo lógica de programação, eu quero mostrar para vocês esses operadores aqui, tá? Mais usado que a gente deve saber, pelo menos eu acho ele muito importante no PHP, tá? E você saber o que significa e também como saber usar eles, tá? Vou abrir aqui o Visual Studio que a gente vai fazer uns exemplozinhos aqui para ver como é que a gente usa eles também, tá? Você está começando a estudar, principalmente se você está começando a estudar PHP, nós temos vários operadores aí, certo? Operadores lógicos para você usar no teu código. Mas eu trouxe esses aqui que eu acho muito importante eles, um dos mais importantes. O primeiro que eu vou falar para vocês, o operador, é o AND, né? O 2Ezinho, o AND. Ele retorna verdadeiro se ambas as expressões foram verdadeiras, tá? Então, assim, se eu tenho um código onde as duas expressões são verdadeiras, ele vai me trazer um resultado verdadeiro. Porque na tabela verdade, o E, né, a conjunção E, o N aqui, ele só é verdade se eu tiver duas verdades. Se eu tiver uma verdade e uma falsa, ele não é verdade, né? Então ele retorna falso. Então o AND é para isso, tá? O que acontece aqui? Para eu fazer esse videozinho, para a gente fazer esses exemplos e fazer essa aula, eu vou precisar de um servidor Apache rodando, tá? Eu uso o XAMPP e também um editor de código. Eu uso o Visual Studio, tá bom? Eu vou abrir aqui um new test file, vou colocar a linguagem, né, que eu quero, vou colocar PHP, vou colocar o sinal de exclamação e vou dar um Enter. Beleza? Então ele traz aqui toda a estrutura básica do HTML. Na linguagem da página, eu vou colocar PTBR, tá, brasileiro, que é para ele não ficar pedindo para traduzir o tempo todo, tá? Quando você não coloca isso aqui, ele fica só pedindo, o teu navegador, o teu browser, ele fica pedindo para traduzir o tempo todo. Vamos colocar o title da página de operador. Aqui dentro do body, aqui, né, a gente vai abrir a nossa tag delimitadora do PHP, tá? E eu vou também fechar ela, que a gente vai trabalhar com PHP aqui, beleza? Então, que nem eu estava falando, vamos fazer um exemplo aqui primeiro com o end, né, que retorna verdadeiro se ambas as expressões forem verdadeiras. Então, assim, eu vou criar uma variável, tá? Vou declarar, né, criar uma variável A. Essa variável A, ela vai receber o valor 1, tá bom? Ponto e vírgula, e a variável B, tá? Ela vai receber o valor 2, beleza? Então ela vai receber o valor 2. Pronto e vírgula. Então nós temos a variável A com valor 1 e a variável B com valor 2. Beleza. Oh, meu Deus. Então o que acontece aqui? Eu vou criar um hífen, tá? Vou criar um hífen e vou dizer o seguinte: se a variável A, eu não posso meio que fazer isso aqui, ó, variável A recebe 1 aqui também não, tá? Eu tenho que dizer assim, ó, se a variável A é igual a 1, tá? Se a variável A é igual a 1, eu vou explicar isso aqui já daqui a pouco, mas aí a gente já vai colocar aqui, tá bom? Se a variável A é igual a 1, e aí eu coloco e a variável B é igual a 2, por exemplo. Então eu coloco o ezinho, ó. Vamos chamar aqui o e, que é o end, tá? E a variável B, tá? É igual a 2. Nota que eu não estou dizendo que ela recebe o valor 2, né? Que se eu colocar assim, eu estou dizendo que a B recebe 2. Eu estou dizendo que ela é igual, beleza? Então, eu coloquei dois sinal de igual, que eu estou dizendo que ela é igual. Variável A é igual a 1 e a variável B é igual a 2. Tá. Isso aqui eu abro e fecho uma chave. Então, o que acontece aqui? Perceba que eu consegui satisfazer aqui em cima o que eu tenho, ó. A variável A recebe 1 e a variável B recebe 2. Beleza? Então, a gente vai colocar um equal aqui e vai abrir uma mensagem, vai dizer que isso é verdade. Ponto e vírgula. Beleza? Eu vou salvar isso aqui, tá? Dentro do XAMPP aqui, dentro do htdocs, vou salvar com o nome operador, tá? Operador, tá? Operadores, né? Pode ser. Vou salvar. Vou abrir aqui o meu localhost, tá?
Tá aqui, ó, operadores, ó. Então ele está trazendo o valor para mim verdade, né? Porque eu disse que a variável a é igual a 1 e b é igual a 2. Agora, digamos aqui, olha, eu vou mudar. Ó. A variável b, ela recebe 1. Perceba que eu satisfiz aqui a variável a, mas a variável b não, né? Então, o que acontece? Esse verdade vai sumir daqui, né? Ó, sumiu. Por quê? Porque eu teria que abrir um else aqui, abrir e as chaves e dizer um eco aqui, né? E colocar falso, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que acontece aqui? Falso, ó. Ele não satisfez, ó. Ele foi, o A foi feito, né? O A tá certo, mas o B não. Se eu mudar aqui e colocar um na B, né? E na A, por exemplo, eu colocar 2, ó, agora o B tá ok, mas o A não, ó, então ele vai continuar com o mesmo valor. Ele vai continuar com o mesmo valor falso, tá? Então o E é isso, ele tem que ter, isso é muito usado, né, para a questão da senha, né, para você entrar com a senha, confirmar a senha e tal. Então as senhas, os campos senha são iguais, né, ele só passa se as duas senhas forem iguais, né? Então você coloca aqui, beleza? Então operador E aqui, acho que deu para entender, né? Tem que ser os dois, ele tem que satisfazer as duas variáveis ou mais, tá? Beleza. O outro é o OR, né? Que retorna verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeiro. No OR, que é o OU, tá? Ele é da seguinte maneira. Enquanto que o AND, o E, ele precisa que os dois valores sejam verdadeiro, tá? Deixa eu colocar B aqui 2. No OU, aqui, que a gente vai colocar agora, ele só precisa de um valor verdadeiro. O OU aqui no PHP, pessoal, é representado assim, ó, essa barra em pé aqui, ó, tá? Parecendo o pipe do mouse, tá? Então, isso aqui é o OU, beleza? Então, é o seguinte, o A recebe 1, tá aqui, 2. O B recebe 1, né? Ó, o B recebe 2 e o B aqui tá 1, aqui é falso, porque nenhuma das duas conseguiu bater aqui, né? Então, o valor vai ser falso, ó. Tanto é que ele não mudou. Agora, dizemos que a variável A recebe, né, é igual a 1. A variável B é igual a 2. Ó. Aqui, na B não está igual, ó, mas a está igual. Então, vou salvar. Então, ele já tem que trazer para mim o valor verdadeiro, ó, tá? E também, se as duas forem igual, tá o 2, ó. Agora, tanto a A como a B tá igualzinho aqui em cima, ó. Então, aqui também ele traz verdadeiro. Ou as duas verdade, ou apenas uma verdade, ele vai trazer verdade. Beleza? Então, esse é o nosso querido OU. Tá? O próximo, pessoal, é esse símbolozinho de exclamação, o NOT. Ele retorna verdadeiro se a expressão for falsa. Entendeu? Se você colocar ele retorna verdadeiro se a expressão for falsa. Ou seja, ele é o contrário da variável. Beleza? Então aqui, ó, eu vou criar uma variável C e vou dizer que essa variável é falsa, né? Vou dizer que ela é falsa. Ponto e vírgula. Pronto. Vou dizer que ela é falsa. Aqui dentro, né, do hífen, eu vou chamar ela, ó, vou chamar a variável. Aqui, vou chamar a variável C, tá beleza? Ó, vou chamar ela, vou mostrar para vocês, ó. Ela tá chamando o valor falso. Por quê? Porque eu apenas coloquei ela aqui, ó. E ela tá dizendo que ela é falsa, né? Ela não é falsa. Então ela veio para cá, ó, por falso, ó. Beleza? Por quê? Porque ela é falsa. Agora, eu vou colocar a exclamação. A exclamação vai me retornar que ela é verdadeira. Não é isso que está dizendo aqui, ó? Retorna verdadeira se a expressão for falsa. Então, o que acontece aqui? Agora, ele vai me retornar verdadeiro, ó, porque eu coloquei que ela era falsa. Então, ele vai me retornar essa expressão aqui agora. Ó. Aí, eu coloco, ó, aí ele torna verdade. Por quê? Eu coloquei o contrário. Se ela está falsa, eu coloco a exclamação, ele me retorna o outro valor dela. Beleza? Tranquilo, né? Também. Isso aqui é muito usado, dá de usar na conexão, né? Se a conexão for falsa, não sucedeu bem, você coloca uma mensagem aqui.
que a conexão não sucedeu bem, né? Lá quando você criar a conexão aqui no PHP, beleza? A outra, né, que nós vamos estudar é isso aqui, ó. Pessoal, quando vocês declaram uma variável, é o seguinte, variável, vou declarar aqui outra variável C. O negócio aqui é o seguinte, ó. Se você colocar apenas um igual, a variável recebe um valor. Se você colocar dois iguais, retorna verdadeiro se a expressão for iguais. Se você colocar três, são idênticas, retorna verdadeiro se as expressões forem idênticas. Então, o que acontece aqui? Ó? Iguais e idêntica. Se eu digo que a variável A recebe 1, ela vai receber 1, tá? Receber 1. Se eu coloco a variável B, dois símbolos de igual, 2, ela recebe, está dizendo aqui, que a variável é igual a 2. Agora, se eu coloco 3, entendeu? Eu estou dizendo que ela é idêntica a 2, né? Estou dizendo que ela é idêntica. Ela recebe o 2, mas ela é idêntica. Como assim idêntica? Né? Ela é do mesmo tipo, tá? A variável é do mesmo tipo. Porque, por exemplo, aqui, ó, a variável B, ela é igual a 2, porém, ela é uma string. A variável C, ela é idêntica, ela recebe 2, né? É idêntica a 2, porém, ela é um inter, é do tipo inteiro, tá? Então, essas duas aqui, né, elas não são idênticas. Elas podem até ser iguais, mas elas não são idênticas, porque uma é string e a outra é inteiro, tá? E essa daqui também é um inteiro, porque ela recebeu o número 1 inteiro. Se ela recebe assim, ó, ela seria uma string, beleza? Então, como é que a gente sabe aqui a questão das variáveis, né? Como é que a gente sabe? A variável é o seguinte, eu vou colocar aqui só que elas recebem, tá? As variáveis, ela é o seguinte, quando você coloca essa função aqui, ó, echo, tá? getType, você consegue ver o que a variável é. Por exemplo, eu vou colocar a variável a e ponto e vírgula, né? Vou tirar uma cópia, vou colocar aqui embaixo e vou colocar aqui embaixo. Aí eu vou colocar aqui variável b e aqui eu vou colocar a variável c, tá? Aqui no echo, aqui no finalzinho, eu esqueci de botar um negócio, tá? Um ponto, aí abrir e fechar aqui as aspas simples, colocar um BR para ele pular uma linha para não ficar tudo junto, tá? Copiar aqui também essa parte, colocar aqui no final de cada um. Vou salvar e ele vai me mostrar, ó. Ele está me mostrando, eu vou dar um zoom para ficar maior. Ele está me mostrando que a variável a, por exemplo, é um inteiro, né? Ele está mostrando que a variável 2, por exemplo, aqui é uma string, tá? E ele está me mostrando que a variável c é um inteiro, mas eu vou botar ela 2,5, tá? Para ela ser um double, né? Um double, é um ponto flutuante, né? Um float. Então, ele mostra o que ela é, entendeu? Então, nós temos aqui tipos diferentes, não é isso? Então, por exemplo, quando você for fazer uma análise, né? Quando você for fazer, por exemplo, digamos que eu quero dizer que se hífen, por exemplo, né? Digamos que eu quero dizer se hífen é tipo variável, vamos supor que eu coloque assim, né? Variável a, né? Eu quero dizer que a variável a for exatamente se for igual, por exemplo, né? Se ela for igual a variável b. Aí eu abro e fecho aqui as chaves, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui um 1 também. Ó, presta atenção. Elas são número 1, porém uma é string, uma é número e a outra é string, a e a b, tá? Vamos esquecer aqui a C, vou até apagar ela. Beleza? Que ele estava mostrando, ó, string é inteiro string, tá? O que acontece? Eu estou dizendo aqui que a variável a
é igual à variável B. Elas são iguais? Sim, são iguais. Então, vamos colocar aqui. Uma mensagem, tipo, se eu quisesse botar aqui um código para elas ocultar um código, se elas fossem igual, o código ia passar, né? Mas as variáveis, por exemplo, ok, são iguais. Por exemplo, vou colocar assim, ó, ok, são iguais, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar um else e vou colocar falso, né? Vou colocar assim, tipo false, né? Vou colocar falso. Um exemplo. Aí, ó, eu vou salvar e olha o que vai acontecer. Opa, aconteceu foi erro aqui, né? Linha 18. Linha 18. O que aconteceu na linha 18? Ah, tá. Eu apaguei a variável, né? E esqueci de tirar ela daqui. Tá bom. Salvar novamente. Aqui. Então, ok, ó. Ok, ó. Presta atenção. Ela ficou ok. São iguais, né? Nota que ele fala aqui elas aqui em cima e fala, ó, ok, são iguais. Realmente, elas são iguais, né? Só que elas são idênticas? Não são idênticas. Eu tenho o número 1 aqui e tenho o número 1 embaixo. São iguais, mas não são idênticas. Agora, olha o que acontece se eu botar mais um sinal de igual. Ó. Aí ele traz o valor falso. Ou seja, ele pula para cá, ó. Por que ele pulou para cá? Porque elas não são idênticas. Entendeu? Elas não são idênticas. Aí o que acontece aqui? Elas são de tipos diferentes, então quando eu tenho 3 sinal de igual, ele está querendo fazer uma comparação que elas são idênticas. Aí elas não são. Aí ele vem para cá, ó, falso, porque elas não são idênticas, ó. Aqui, ó. Beleza? Agora, se eu coloco só 2, né? Se eu coloco só 2, então, aí ele diz, ó, ok, são iguais, né? Elas não são idênticas. Agora eu vou botar 3, ó. 3, né? Ela vai dar que ela não é, né? Vai dar falsa, porque elas não são. Aí olha o que eu faço. Eu vou aqui na variável B, por exemplo, e coloco o número 1. Tipo, né? Aí agora sim, ó, as duas, elas são inteiro, então ele vai dizer, ó, ok, são iguais. Por quê? Porque agora eu mudei, tá? Mas se uma for string e a outra for número, ele diz que ela é falsa, apesar que elas são números, tá beleza? Se eu colocasse, por exemplo, só 1, estava dizendo aqui que a variável A recebe a variável B, só isso, tá? Então é o seguinte, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Esses 3 operadores lógicos aqui do PHP. É ideal aqui para você que está começando agora, que está estudando, pegar essa aulinha aqui, muito boa. Para você ter uma noção já da programação, beleza? Ficamos por aqui, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.